Palavras são, na minha humilde opinião, nossa fonte inesgotável de magia, capazes de formar grandes sofrimentos e também de remediá-los. Então é com essa frase de Alvo Dumbledore, em Harry Potter, que a gente inicia a nossa conversa com a psicóloga Malu. Ela é graduada em psicologia pela UEPB, tem experiência na área da psicologia da saúde, saúde pública, psicologia clínica e educacional e também é psicóloga do quadro efetivo da saúde aqui em Esperança, né? Mandar um abraço aí para a Boni, para a Dani, o pessoal que está entrando. Então agora vai ser mais difícil a gente sair citando todo mundo, mas a gente vai tentar fazer o possível, certo? Um abraço para Wagner, também nosso professor de projeto de vida, Josivaldo, né? Então vamos iniciar aqui nossa conversa com Malu. Né? Então, Malu, eu trouxe essa frase de Dumbledore propositalmente porque o nosso papo hoje é sobre educação emocional e eu acho que as palavras ela têm um poder muito grande, né? Principalmente diretamente na nossa psique. Aí, antes de qualquer coisa, eu queria que você dissesse para a gente o que é inteligência emocional. Excelente frase. Eu queria saber se o pessoal está escutando direitinho, né? Tá Antes da assim, gente. O meu áudio também tá ok? tá bem legal. Pronto. Então, excelente frase, né? Como não amar, como não amar Harry Potter, como não amar Dumbledore, já puxando a sardinha para literatura, para o apresentador não ficar triste também. Não é? Literatura é só amor, minha gente. E realmente, palavras têm muita força e tem tudo a ver com a inteligência emocional, porque quem tem uma boa inteligência emocional também se expressa bem, que é a comunicação também é uma das competências, né, exigida pela BNCC, uma das habilidades sociais. Comunicação também é uma delas. Então, quando a gente está com a nossa inteligência emocional ok, a gente consegue se expressar bem também, até mesmo nos momentos mais difíceis, né? A gente consegue ser assertivo no que a gente quer dizer, né? Mesmo no momento de raiva ou que você está chateado, quando você tem uma boa inteligência emocional, você consegue transformar isso em palavras. Sim. Mas como você perguntou, a definição de inteligência emocional, a inteligência emocional já vem sendo estudada há algum tempo, né? Mas mais para a modernidade, digamos assim, mais recentemente, ganhou destaque, né, com os teóricos Peter Salovey, e aí o pessoal do inglês vai perdoar o meu inglês, e John Mayer, certo? Eles foram uns dos principais teóricos da modernidade, mas com certeza o mais conhecido atualmente é o Daniel Goleman, né? É o mais conhecido, inclusive tem vários livros sobre inteligência emocional. Da modernidade, ele é o mais conhecido. E aí eu tô com uma colinha aqui da definição dele de habilidade de inteligência emocional, certo? Ele diz que é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Então veja que inteligência emocional, ela, por definição, não é algo singular. Ela é coletiva. Ela é de relacionamento. Então, está completamente voltada a como a gente lida com o outro. Né? Você tem que saber se comportar, ser inteligente emocionalmente para si, mas também, consequentemente, fundamentalmente, para o outro. Deu para Exato. ficar claro? Deu sim, ótima explicação. Vamos aproveitar o momento aqui para parabenizar o professor Cícero Dubu, né, que está completando ano hoje. Aproveitar também para parabenizar Carla, nossa secretária, que está aqui online, fez aniversário também esse mês, né? E Adaildo, também é o nosso segurança lá da escola, todos fizeram aniversário esse mês. Né? Todo Mandar um mundo abraço fica. aí, mandar um abraço para Guilherme, que acabou de entrar, né? Esposo de Malu, a Henry Santana, fisioterapeuta, e também para Michael aí, primo de Malu, que entrou na live. Michelle, Então, quem?
É Michel, é? Michel. É, Ah, você eu quis lembro. americanizar o nome. É, é porque eu passo muito tempo falando inglês, aí eu esqueço. Aham. Vamos lá. Então, continuando, né, o nosso papo sobre a inteligência emocional, o que você falou me lembrou outra frase de Dumbledore, né? Que ele fala algo semelhante, como a felicidade pode ser encontrada até mesmo nas horas mais difíceis, é só lembrar de acender a luz, né? E aí casou muito bem com a próxima pergunta que eu vou te fazer, que é de que maneira o isolamento social interfere no emocional do indivíduo, né? De que maneira esse isolamento social vai interferir ou já está interferindo na vida das pessoas, né? Já está interferindo, sim, e negativamente, né? Infelizmente. Porque o ser humano, ele é um ser sociável desde que o mundo é mundo, desde que a humanidade existe, o ser humano não consegue viver só. Desde a antiguidade, desde as nossas remotas origens, os seres humanos eles andam sempre em grupo, em trio, e essa capacidade de socialização é que fez o ser humano chegar onde está hoje. Sozinho ele não sobreviveria. Por isso, o isolamento social mexe tanto, né, com o nosso lado emocional, psicológico, porque ninguém nasceu para ficar só. E quando as pessoas têm esse sentimento de solidão, qual é a patologia que mais se desenvolve quando alguém se sente só? Arrisca dizer? Não sei, a depressão, algo desse tipo. Sim, sim. Então, o ser humano não foi feito para ficar só. E quando ele se sente só, ele entra em estado depressivo. Sim, Por isso que o isolamento mexe muito com a gente, porque afasta os nossos lados afetivos. A gente ainda, eu sempre procuro olhar as coisas por um viés um pouquinho positivo. Eu sempre tento encontrar algo positivo nas situações, né, para não se tornar tão pesado. E se a gente pode ver algo de positivo nisso, é que o isolamento social, pelo menos principalmente para quem não tem a Covid, por exemplo, confirmada, está podendo passar o isolamento social com sua família, né? sim, Quem tem um caso confirmado, isso aí já é mais difícil ainda, mais complicado ainda, porque quem tem um caso confirmado realmente tem que se isolar até da família, né? Então, você está com seu esposo, eu estou com meu esposo, então, pais estão com filhos, filhos estão com pais. A gente está com alguém em casa. E isso ameniza um pouquinho, né? Mas lógico isso. que não tampa a falta dos amigos, né? Saudade é saudade, não tem como compensar uma presença com a outra 100%, né? Por mais que É você verdade. esteja com seu esposo, por mais que eu esteja com o meu, mas a gente ainda tem aquele lugarzinho especial dos amigos, dos parentes que a gente não tá vendo, que fica aqui, né? Em aberto, fica, né, pulsando, Sim, porque a gente não tá vendo. E graças à tecnologia, graças à internet, isso também é um ponto positivo, a gente está podendo ter um contato como esse, aqui agora, por exemplo, né? Então, sim, pelo como menos eu disse que eu aproxima, né? sim, como eu disse que eu costumo olhar, tentar olhar o lado positivo, então, o lado positivo é esse. Se eu tenho que ficar em isolamento, pelo menos eu não estou isolada sozinha, eu estou com alguém do meu lado e tenho a internet, tenho a tecnologia ao meu favor. Eu fico imaginando se isso fosse em outra época, se isso fosse nos tempos das outras pandemias que já existiram, que foi necessitado um distanciamento social, que não tinha essa tecnologia toda, né? O sofrimento Exato. ia ser muito maior. Mas, sim, mesmo tendo esses recursos, a gente ainda sofre. Isso é fato, devido ao isolamento. É verdade, é assim, essa coisa da saudade, assim, a gente, o Brasil tem muito isso, porque a gente tem essa necessidade de estar próximo, óbvio que outras, né, todo mundo, né, sente essa necessidade, isso é do ser humano. Mas aí Isso, você fala a palavra saudade, né? E esse é um termo que ele não tem tradução em outras línguas. Ele não tem uma tradução de acordo com o sentido que a gente dá aqui no Brasil, né? E ele tem uma carga muito forte para a gente, né?
Sabina dizendo aqui que tá com saudade desses dois. A gente tá com saudade de todo mundo, de juntar os amigos, de juntar a família, né? Mas é como você disse, pelo menos a gente pode, por exemplo, comemorar um Dia das Mães perto, né? Ainda das nossas mães e tal, porque a gente tá todo mundo isolado junto, né? E, E aí, e aí, fazendo um adendo na tua fala, é importante a gente sempre tentar avaliar a situação, analisar a coisa toda, através do cultural também, né? sim, A saudade, como você falou, não tem tradução em outros países, é algo que é nosso. E o brasileiro tem isso, de estar junto, de abraçar, de beijar, de fazer festa, é né? É verdade. uma característica nossa, né? Então, parando para avaliar, não só psicologicamente, mas socialmente, né? Isso é muito difícil, né? Porque o brasileiro tem isso nele, tem isso na formação dele, né? Se para os povos lá da Europa, que já são conhecidos como serem um pouco mais distantes, um pouco mais frios, são mais recatados, digamos assim, nessa questão do contato com o outro, e para eles é difícil, imagine para a gente aqui, É né? verdade. Então, o brasileiro sofre na sua essência. Isso é verdade, né? Então, Malu, então, nesse processo, né, que a gente passa desse distanciamento, desse sentir saudade, de sentir a falta de estar ali trocando, né, com os seus e de participar, de comungar dos momentos, como é que a gente consegue administrar a inteligência emocional em tempos de pandemia como esse que nós estamos vivendo? Uhum. Primeiro que para administrar a inteligência emocional é interessante que a gente tenha um bom conhecimento de si. Voltando para Goleman, né, quando ele traçou a teoria dele da inteligência emocional, ele fala que nós temos quatro pilares, né, da inteligência emocional. O pilar é o quê? Aquilo que sustenta, né? Então, isso, para a gente ser inteligente emocionalmente, a gente tem que ter isso bem forte, digamos assim, né? Bem construído. Pilar é sustentação. Então, quais são os quatro pilares da inteligência emocional? Autoconhecimento, né? Então, ele já estabelece, para você ser inteligente emocionalmente, você precisa se conhecer bem suas emoções, né? Autocontrole emocional ou autorregulação, porque se eu tenho conhecimento das minhas emoções, meu autoconhecimento, consequentemente eu vou conseguir identificar quais são as minhas emoções e o que é que eu faço com elas. Isso é a autorregulação. Como eu lido com as minhas emoções, o que é que eu estou fazendo com elas, né? A automotivação também, que é dirigir as emoções a serviço de um objetivo e de uma realização pessoal, porque além de você conhecer e saber lidar, para que servem suas emoções? Então, isso tem um direcionamento, a automotivação. O reconhecimento, o quarto pilar, né? Reconhecimento de emoções em outras pessoas, ou seja, empatia é um dos pilares também, né? Porque se eu me conheço, se eu sei que eu tenho as emoções, olha a ordem das coisas. Se Sim, eu sei que eu tenho as minhas emoções, se eu me autorregulo, se eu tenho um direcionamento, que é a minha automotivação das minhas emoções, eu preciso enxergar isso no outro também. Porque o outro é tão ser humano quanto eu, né? exato. E aí a gente já reflete na seguinte questão: que sentido faz se eu sou inteligente emocionalmente, se eu consigo regular minhas emoções? Que sentido faz eu ser grosseiro ou eu, num momento de raiva, ser explosivo com alguém se eu sei que aquele alguém está passando pelo mesmo processo que eu? Então a gente chega à conclusão de que agir com alguém da mesma forma, no sentido ruim, né? Na parte negativa das emoções, digamos assim, entre aspas, porque não existe emoções boas e ruins, isso aí já é outro debate. Mas no momento de raiva ou de tristeza, uma discussão, como é que eu vou agir com o outro da mesma forma do que eu estou sentindo? Que fundamento vai ter? O outro vai, eu vou gritar porque eu não estou controlada, o outro vai gritar porque também não está controlado, vai ficar uma gritaria só e ninguém vai se entender, né? E aí, ó, a autorregulação entra fundamentalmente nisso.
E o quinto pilar da habilidade de relacionamento interpessoal. Se eu enxergo as emoções no outro, então eu vou conseguir me relacionar bem com o outro, né? Então, para a pergunta que você fez, a gente precisa ter esse conhecimento, né? E aí eu diria que é importante todo mundo passar por um psicólogo pelo menos uma vez na vida, que é para a Sim, gente se descobrir, né? Não tem mágica, não é assim, no estalar de dedos que a gente desenvolve uma inteligência emocional. É um processo. E se a gente não sabe se abrir ao processo, esse conhecimento vai ficar um pouquinho mais distante. Você sim, pode sim aprender, você pode aprender porque as nossas experiências contam muito. A gente vai vendo o que dá certo, o que dá errado. Já entra na teoria, por exemplo, do reforço positivo, do negativo, já é uma questão de behaviorismo comportamental, né, da psicologia, que quando algo é ruim para mim, a tendência é eu não fazer, né? Obviamente isso. porque eu sofri com aquilo. Mas se eu posso evitar dessa coisa ruim acontecer, então melhor, né? Para eu não sofrer. E aí a Exato. inteligência emocional. Só que para a gente ganhar essa estrutura, é preciso tempo. E aí por isso que eu sugiro também a terapia, uma forma de aprender a lidar com tudo isso, né? Essas emoções, seja no período de pandemia ou não. Qualquer momento é válido e antes tarde do que nunca. É verdade. Na verdade, lidar com as emoções é algo que demanda mesmo, né, um grande equilíbrio pessoal e eu acho que a necessidade de se ter um profissional especializado na área para te ajudar a direcionar, né, é algo imprescindível, né? Tanto é que os psicólogos, né, são aí a profissão que vai se manter durante muito tempo, porque a gente vai precisar muito de psicólogos no futuro, né? Mas é isso. E aí a gente falando, né, desses pilares que definem, né, a inteligência emocional, eu queria que você falasse um pouquinho do impacto, né, de se estudar as competências socioemocionais na escola, uma vez que a gente vê que o currículo tem se voltado a se preocupar com essas competências, né? Assim, a Escola Cidadã Integral, por exemplo, a gente tem, né, uma estrutura que está centrada também em trabalhar a inteligência emocional, né? Trabalhar isso dentro, é, claro que tendo o projeto de vida dos nossos estudantes como centralidade de tudo, mas aí parte também dessa inteligência emocional. Então, qual é o impacto dessas competências sendo estudadas na escola? O impacto é grande e extremamente positivo, né? Porque, oi, Aldênia, minha prima, lá do Rio Grande do Norte, viu? De Natal, tá Eita, assistindo. Olha, fechou. a audiência tá grande. E aí é extremamente forte o impacto, porque, como eu disse, o autoconhecimento, a inteligência emocional, ela é um processo. A gente não adquire da noite para o dia. E o que aconteceu em gerações como as dos nossos pais ou até a nossa também? Sim, Pouco, pouco diálogo, certo? Pouco diálogo no sentido emocional. Não há uma educação emocional assim, não havia, pelo menos, de modo adequado, uma educação emocional nas famílias. Pronto, um exemplo. Quando uma criança está chorando, um menino está chorando, o que a gente costuma, dependendo do motivo, obviamente, mas o que a gente costuma ouvir dos pais? Qual a frase que a gente escuta dos pais quando tem um menino chorando? é frescura, né? Algo desse tipo, assim, né? Tá com manha. É isso. O que os pais dizem? Oxe, menino, para de chorar, deixa de besteira, né? Engula o choro. Isso. Então, desde pequeno, a gente escuta isso. E o que a gente vai aprendendo com isso? Com esse engula o choro? A não se expressar emocionalmente. O A que esse engula o reprimir, choro? Hã? reprimir as emoções, né? Isso. O que esse engula Voltou? o choro, né? Não se Voltei. expresse.
Isso, Vai. voltou, tá legal aí. Ou, como o Guilherme está dizendo, dá a chupeta pro menino calar a boca, né? Exatamente. Não tem um diálogo, né? Por que que você está chorando? Não existe isso. E uma das coisas que é importante das famílias entenderem, e se tiver pai e mãe aqui que tem, fortaleçam isso. Validem as emoções dos seus filhos, né? Não digam, isso é besteira, deixa isso é frescura. Não façam isso, isso não é psicologicamente positivo, né? A gente tem que validar. Você não precisa concordar, né? Às vezes o menino está mesmo fazendo uma manha, está mesmo fazendo uma birra, mas conversar com ele, dialogar com ele. Né? Por que que você está fazendo isso? Qual a necessidade disso? Que ponto positivo você vê isso? O que que você ganha fazendo isso, né? Então, se a gente não tiver essa educação dentro de casa, a coisa fica mais difícil. E aí, por que que é fundamental a, as habilidades na escola? Porque a gente saiu dessa geração que não tem esse diálogo para uma geração que está tendo isso, ao menos na escola, né? Que aí Isso. não exime a importância, não exime de forma alguma a importância da família, e aí também é um recado para os pais, mesmo as escolas agora estando focando nisso, né, nas habilidades, as escolas já estão trabalhando isso, não deixa de ser responsabilidade da família isso. É muito importante frisar. Escola reforça, mas a responsabilidade essencial, básica, é da família, essa inteligência, né, essa educação emocional, digamos assim. E aí a escola faz um trabalho excelente quando dá esse apoio ao aluno, porque abre um espaço de fala para o aluno, mesmo se ele já estiver na família, ótimo, né? É mais um. E se ele não estiver na família, a escola está fazendo um papel fundamental, transformador na vida desse adolescente. Eu digo adolescente porque é o alvo de vocês, né? Isso. Está fazendo um papel transformador, porque está dando voz. E aí esse processo de inteligência emocional vai acontecendo ao longo das fases do ensino, né? Como está sendo implementado agora nas escolas, para ECIT fica só no ensino médio porque é uma escola de ensino médio, né? Mas outras escolas já estão implementando isso, inclusive a educação, aliás, desde a educação infantil, e aí isso aprimora as habilidades emocionais, a inteligência emocional, habilidades sociais dos alunos. Então, é fundamental. Eu acho que foi uma mudança na BNCC das mais incríveis, né? Eu não sei, Egberto, e também não sei se você sabe me informar. Quantas versões tem da BNCC? Eita, aqui Essa é a você mais me pegou. atualizada, né? Essa é a mais atualizada. É. Então, Mas eu acho que assim, ela é feita. Não vou ah, dizer não, eu posso dar uma informação errada. Mas ela deve ser eu, atualizada periodicamente. isso. Então, eu Pode acho assim que continuar. foi uma, uma conclusão incrível que, enfim, as referências que debatem a BNCC tiveram, porque isso é de fundamental valia para os estudantes, né? Com certeza você que trabalha no ECIT, você vê como essa Sim, disciplina de projeto de vida faz a diferença, né? sim. Não, não E eu, só o projeto de vida, né? Assim, eu acho que toda a estrutura da escola cidadã, ela promove esse trabalho da inteligência emocional dos nossos estudantes, né? Desde a tutoria, do acolhimento inicial, diário, né? Em que o estudante está ali, se sente acolhido pelos colegas, pelos professores, pela equipe escolar, né? Chega, recebe um abraço, um bom dia, né? Às vezes um docinho para animar o dia, né? Uma coisa diferente, né? A questão aqui, como que ele está lembrando muito bem da pedagogia da presença, né? Eu acho que é uma marca muito interessante da Escola Cidadã Integral, que a gente também é bom frisar que aqui em Esperança a gente trabalha com ensino médio, mas outras escolas na Paraíba também têm o ensino fundamental, né? Então, essas dinâmicas também estão lá no ensino fundamental, nas escolas cidadãs, né? Então, a tutoria,
né? A própria premissa do protagonismo faz com que o aluno desenvolva, né, determinadas competências. Vamos Porque dizendo que está com saudade do almoço. a tutoria é uma disciplina diferente do projeto de vida, é isso? A tutoria não é uma disciplina, né? Então, os Ah, tá. estudantes, eles podem escolher um professor tutor que vai apoiá-lo, né, academicamente, ali, com a questão das notas, com a questão, né, de criar mecanismos para que ele possa estudar, melhorar nas notas, melhorar no desempenho escolar, ajuda também a ele avaliar o seu projeto de vida. Também nada impede da gente também conversar e dialogar com ele sobre questões mais emocionais, né? A gente escuta muito esse lado dos meninos também, né? Então, eu acho que a estrutura da Escola Cidadã Integral ela é um espaço que permite o desenvolvimento da inteligência emocional, não só dos estudantes, mas também nós professores, né, dos funcionários da gestão, que estão trabalhando diretamente com eles ali, porque a gente tem que desenvolver muito a resiliência para lidar com algumas situações que a gente escuta, que a gente, né, acaba participando na vida desses meninos. E E aí, aí fica assim um alerta também aos professores, né, que se envolvem, vocês estão integralmente com eles, então é manhã e tarde, durante 5 dias da semana, às vezes fica mais com eles do que os próprios pais deles, né? exato. Então, a gente tem que ter, principalmente para o professor, quase que não sai, uma maturidade de tentar também separar um pouquinho, porque senão a carga fica grande realmente. Para o Sim. profissional, né? E aí, se o profissional ele não conseguir lidar com isso de modo imparcial, de modo tranquilo, ele também não vai ajudar esse aluno, né? Exato. Então, ele tem que ser sincero consigo mesmo e para com sua equipe e reconhecer em alguma situação, por exemplo, esse caso desse aluno eu não estou mais conseguindo porque eu estou me envolvendo demais. Não estou conseguindo por não ter competência, é por emocional, é um envolvimento emocional realmente, né? Exatamente. Então tem que Acho ter que bastante cuidado. até porque em toda relação há os limites, né? A gente também, enquanto professor, tem que saber até onde vai o nosso limite de intervenção ali em determinada situação, né? Até Isso, porque, né, a função da tutoria não é a gente fazer uma sessão terapêutica, até porque nós não somos profissionais dessa área, né? Mas é mais de exato. dar um suporte, de refletir sobre o estudante dentro do processo escolar, como as questões particulares dele estão interferindo na escola, Uhum. porque a gente sabe que isso interfere também, né? Então é isso. Aí, Malu, E, continuando aqui, ia sim. fazer mais algum apontamento? Eu ia mencionar o comentário de. Ai, meu Deus, como é que eu volto? Aqui, Aí eu fui peraí. mexer aqui para ver o comentário, o bicho parou. O comentário que sua mãe fez aqui, cadê? Hum, Que ela fala que a coisa que mais me incomoda é quando alguém diz para um menino que é homem não chora. Pois é, sim, onde fica a inteligência emocional do menino e dessa pessoa que está dizendo, né? exato. Gente, somos seres humanos, sendo homem ou mulher, ou seja lá, qualquer coisa, enfim, até os animais têm as emoções deles, né? Que não são racionais, mas são passionais. Então, como é que você nega isso a alguém? Né? Isso é um discurso que a gente tem que bater muito na tecla, dentro da escola, fora da escola, na família, em todo canto, para a gente, como eu falei antes, validar o sentimento da pessoa. Não dá para Exato. dizer simplesmente não sinta, né? Seria muito fácil. Eu até lembrei agora de memes da internet, né? Que mostram as figurinhas de uma carinha triste, tipo alguém triste, e chega alguém e diz, ah, fica assim não. E a pessoa diz, ah, já melhorei, Tão instantaneamente. simples. Né? Tão simples assim. Então, realmente, dona Andréinha, bom comentário, completamente pertinente. E isso é absolutamente triste para a nossa inteligência emocional. Isso aí é zero inteligência emocional. É verdade. Mandar um abraço para Dudu, né, professor de Geografia, nosso Dudu, coordenador de Humanas, né, Raíssa, Josielton, Cleiton, Rayane, o Alisson.
Assim, não vai dar para estar citando todo mundo, mas sintam-se todos abraçados, né? A nossa ideia aqui é ter esse papo com o Malu e entender um pouquinho sobre a educação emocional. E aí, pegando Tem esse muito. gancho, Malu, Hum, o estilo de vida atual da gente exige muito dos indivíduos, né? Se a gente parar para pensar, uma escola integral exige também bastante dos alunos, né? Então, são várias as questões para lidar no dia a dia e que pedem soluções rápidas, né? Muitas vezes a gente precisa resolver as coisas muito rapidamente. Como desenvolver as habilidades necessárias para lidar com as demandas do século XXI dentro dessa perspectiva da educação emocional? Como eu disse, o autoconhecimento, um processo terapêutico é fundamental, né? Você tem que saber como você pode agir, quais são as suas qualidades, quais são as suas maiores potências, para você poder desenvolvê-las ou aprimorá-las, né? Isso vai tornar um processo mais rápido. E Sim, também reconhecer quais são as suas fraquezas, isso. né? Reconhecer e buscar trabalhá-las. Eu não digo nem superá-las, porque nem tudo que é difícil para a gente vai conseguir superar. A gente tem que aprender a lidar com isso, né? E aí, durante esse período de avanço tecnológico, essa era que a gente está vivendo, tudo muda muito rápido, como você disse, tudo exige demais da pessoa, uma hora é uma coisa, daqui a pouco já é outra, e o ritmo é frenético, né? A gente tem que ter principalmente a consciência de que somos humanos, a gente não é obrigada a dar conta de tudo o tempo inteiro, né? Temos nossas limitações, tá baixo, melhorou agora? A gente é humano, né? A gente não consegue dar conta de tudo o tempo inteiro. Temos nossas limitações, mas também temos nossas potencialidades. Também Sim, temos nosso poder de resiliência. Então, é ter calma. Por mais que seja exigido, e isso gera muita ansiedade, né? Como é que eu vou dar conta? O que é que você pode dar conta? Dê conta do isso. que você consegue. Do que você não consegue, tudo bem, a gente não precisa se culpar por não conseguir. É um processo. Se você não consegue hoje, também não quer dizer que você não vai conseguir amanhã. Isso. O problema da gente também, do ser humano, é esse narcisismo que a gente tem de que a imagem da gente tem que ser perfeita. Então a gente tem que dar conta de tudo. Por quê? Né? Quem disse que a gente tem que ser perfeito? E aí talvez o sofrimento que é gerado por essa demanda toda que a gente está vivendo seja mais por uma perspectiva muito mais nossa do que da sociedade em si. Sim. Quem é que cobra a gente? Ou será que não é a gente que está valorizando demais a cobrança do outro, a possível cobrança do outro? E aí eu tenho que pensar. Eu não preciso me culpar por alguma coisa que eu não estou dando conta. Se eu não dou conta hoje, Exatamente. vou dar conta amanhã. Por quê? Voltando à questão das competências. As habilidades socioemocionais que são trabalhadas na escola, por exemplo, ao longo da vida. O que é uma habilidade? O que é uma habilidade? O que é um hábito? Né? A habilidade, a gente nasce com ela? Não, a gente desenvolve. Exatamente. A gente desenvolve. Então, se é possível de desenvolvimento, eu não preciso ter pressa para desenvolver, né? Ninguém nasce falando, ninguém nasce andando, ninguém nasce sabendo Isso. a matemática, a literatura, a geografia. Quanto tempo leva para alguém dominar a sua área de formação, por exemplo, completamente? No mínimo, vai ensino fundamental, ensino infantil, ensino fundamental, ensino médio, graduação, mestrado, doutorado. Quanto tempo vai Passa aí? todo um processo, né? E ainda nem sabe tudo de sua área. Exato. Então, por que a gente vai ter pressa nas coisas? Então, essa questão de sofrimento para dar conta é algo realmente muito mais singular, muito mais individual, muito mais a gente querer manter nossa imagem narcisística de perfeição, de que eu dou conta, de que eu consigo, do que outra coisa, né? E a gente tem que ter isso em mente.
A gente não precisa ser produtivo sempre, mas a gente também não pode se acomodar. Exato. Porque senão a gente cai naquela desculpa de que eu escuto muito na terapia isso. Mas é tão difícil mudar. É difícil, mas não é impossível. Você tenta? Você tem feito com que as coisas que você reclama, que você não gosta, que te fazem sofrer, diminuam? Qual está sendo seu posicionamento nisso? Né? Então, assim, é autoconsciência. A gente tem que ser autoconsciente e ter uma sinceridade consigo. Né? Deixar de se exigir por coisas que você ainda não consegue dar conta. Se a gente não aceita isso, por exemplo, de um patrão, a gente reclama, se o patrão dá um monte de coisa para você fazer e você não consegue dar conta e você fica, né, xingando esse patrão mentalmente, é claro, né? Que isso eu não vou conseguir dar conta, essa pessoa me explora. Se a gente reclama deles, por que a gente vai fazer isso com nós mesmos? Consigo mesmo? Por que você vai se exigir sabendo que não consegue dar conta naquele momento para gerar sofrimento? Né? Então, um dia de cada vez, cada aprendizado por vez, um passo por vez. Né? Toda caminhada começa no primeiro passo, já diz a música. Né? E para a gente chegar lá na linha de chegada, lá no final, tem todo um processo. Não adianta se afobar. Até mesmo fazendo um paralelo com atletas, por exemplo. Se você é um atleta iniciante, não adianta você numa maratona querer ultrapassar os seus limites, porque você vai passar mal, você não está condicionado para isso. Né? Então não faz sentido, é muito mais destrutivo. Né? A gente tem que estabelecer metas possíveis de serem feitas. Não adianta eu querer dar um passo maior que a perna. Então, se eu quero cumprir uma maratona, quero muito, mas eu não consigo hoje, o que eu devo fazer? Treinar. E aí vem a autorresponsabilidade. Eu estou treinando, eu estou me dedicando, do mesmo jeito com as outras coisas da nossa vida. O que é que eu quero? Para os alunos, ensino médio, pessoal terceiro ano, por exemplo. O que é que eu quero? Passar no vestibular, passar no concurso. E o que é que eu estou fazendo? Estou me dedicando ou estou fingindo que estou me dedicando? Exato. E aí, ônus e bônus, só quem colhe é cada um, né? Isso que você fala tem tudo a ver com a construção, né, do projeto de vida. Aí o projeto de vida ele vem justamente a partir da construção de etapas, de momentos, né, em que você vai saber onde pode dar um passo mais à frente ou quando é necessário voltar um pouquinho para que, né, você possa dar mais 2 passos para frente. Né? Então o projeto de vida ele está dentro dessa construção e ele precisa dessa calma, ele precisa desse desaceleramento. Né? Às vezes os meninos eles têm essa afobação de ter que acabou o ensino médio, eles já têm que saber o que é que eles vão fazer, qual é a profissão que eles vão ter para o resto da vida. Né? E eu costumo dizer a eles que ninguém é obrigado a passar no vestibular com 15, 16 anos, 17 anos de idade, não. Né? Assim, se está no seu projeto de vida, se você consegue aquilo, se você tem pode conseguir aquele sonho, massa, beleza. Vai ali, termina o ensino médio e entra na universidade. Mas ninguém tem essa obrigação. Ninguém tem a obrigação de concluir o ensino médio sabendo já qual vai ser a sua profissão para o resto da vida. Né? Então, nesse processo... Vai tocar nesse ponto porque alguém fez aqui uma pergunta de como lidar com a frustração, né, do Enem e profissional. E é exatamente isso, né? Você não é obrigado a passar de primeira. Isso é uma exigência social e eu boto entre aspas, porque quem é que exige? Se sua família exigir, então tenta ter um diálogo, né? Mas se nem sua família lhe exige, por que você está se exigindo? Exato. Mas é porque eu quero terminar logo a faculdade para entrar cedo no mercado de trabalho. A troco da sua saúde mental, será que vale a pena? Vai valer. Né?
E aí a frustração vem disso. Às vezes a gente quer tanto algo desesperadamente sem respeitar o próprio tempo, né? Então, tempo, 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 Senhor dos destinos. Não precisa ter pressa, né? A gente tem que ter, como eu disse, a autoconsciência. É um processo. E lembrando também que aí eu acho que é outro ponto forte da ESIC, que esses projetos que eu vejo que vocês fazem, que abrangem diversas áreas, você pode empreender também. Quem disse que você tem que ser necessariamente formado? Exato. Ter um nível superior? Claro, é muito bom, não pare de estudar, não estou, né, mandando ninguém estudar, não, pelo amor de Deus. Mas é tanto que se eu não tivesse estudado, também não estaria aqui nesse momento, né? É verdade. Mas a gente tem que abrir o leque, né? Abrir a visão da gente para outras oportunidades. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, pode não ser a graduação, até porque, como diria o Howard Gardner, né, que é o autor das inteligências múltiplas, você não precisa ser seguir aquele padrãozinho certo. Nós temos múltiplas inteligências. E talvez aquela que você seja bom, na faculdade você não encontre. Ou não Vai. encontre da forma como você gostaria. Enfim, né? Às vezes a gente cria muita expectativa no curso e acaba se frustrando. Mas quem te disse que o curso superior ia te dar tudo aquilo que você estava imaginando? Uhum. Né? Então, assim, é para a gente aprender a não se julgar, não se cobrar, porque nós temos múltiplas inteligências. Vale a pena a reflexão, e aí eu acho que o projeto de vida ajuda muito os alunos nisso aí, Sim, né? Nessa eu creio nisso. análise. Porque, assim, às vezes a gente constrói a ideia de ser bem-sucedido, associa ela o quê? A você passar para um curso como engenharia, como medicina, como se aqueles sujeitos fossem as pessoas bem-sucedidas da sociedade. Mas eu conheço cabeleireiras muito bem-sucedidas, conheço manicures bem-sucedidas, conheço confeiteiras muito bem-sucedidas e que são as melhores naquilo que elas fazem, né? Então elas buscaram o quê? Aperfeiçoar aquelas inteligências, aquelas habilidades, para construir as competências necessárias para serem boas naquilo que são, né? Então, Exato. nem sempre ser bem-sucedido, né, está associado a você ter um doutorado. Ótimo. Uhum, Doutorado é maravilhoso, né? Se puder todo uhum. mundo ter um doutorado, isso seria incrível. Mas a gente, às vezes, o meu sonho não passa nem perto da academia. Às vezes, o meu projeto de vida não passa perto da academia. E talvez ele tenha tanto valor quanto daquele que é ser engenheiro civil, por exemplo. Né? Talvez não, sem dúvidas, Né? sem sombra de dúvidas. Né? Eu estava até lembrando, você falando aí, durante esses dias de quarentena que eu estava em casa, né, em isolamento, eu vi que passou no programa de Fátima Bernardes, né, uma diarista que, por causa da pandemia, ela deixou de trabalhar, né, não podia mais ir para as casas Uhum. que ela costumava fazer faxina. E ela começou a fazer curso online de faxina. Eu jamais Aí, passaria na minha cabeça fazer um curso online de faxina. E detalhe, tem demanda. Que ela disse que estava conseguindo levantar uma renda através disso. Então, se ela não acreditasse no trabalho dela, que não é de nível superior, mas não quer dizer que seja inferior, né? Se ela não acreditasse na demanda, no trabalho dela, na capacidade dela, não tivesse tido outra habilidade, outra competência exigida na BNCC, criatividade, criatividade. né, para empreender, que foi criar o curso dela, talvez ela tivesse esperando os R$ 600 do governo. E ela já está fazendo essa renda pela internet. Aproveitou o momento e está fazendo essa renda pela internet. Ela acreditou em si e viu que muitas pessoas não sabem fazer o que ela sabe. Porque ela passa dicas e tal, de produto, de como limpar melhor tal coisa, enfim, né? E se ela não acreditasse nisso, na potencialidade do que ela faz, em coisas que ela sabe que o outro não sabe,
ela não teria essa iniciativa. Então, todo trabalho, independente de superior ou de não ter um curso superior da academia ou não, é extremamente válido e dá certo, sim. Sim, Né? A gente só tem que acreditar e buscar se aprimorar naquilo que você acha que é bom. E naquilo que você não se sente bem, acha que não é bom, tentar minimizar para que você não sofra com isso. exato. Né? Assim, é interessante como essa quarentena tem feito a gente refletir sobre algumas coisas. Tem tudo a ver com o que você está dizendo. Eu acho que agora a gente está vendo a importância e o quanto nós somos dependentes de determinadas profissões, não é? Eu tenho certeza que muita gente está sentindo falta da sua secretária em casa, né? Da pessoa que Uhum. cozinha, né? A dependência que nós temos, por exemplo, de artistas, né? A gente precisa de música, a gente precisa de literatura, né? A gente precisa do cinema, né? Todo mundo dependente aí do Netflix. Então a gente está vendo como determinadas profissões que às vezes estão ali na margem, a gente é extremamente dependente deles. A gente é dependente do motoboy que traz a feira para a gente, né? Da E pessoa aí que eu está lembro. trazendo lá do iFood o lanche pronto para eu comer, né? Para eu não ter que me arriscar de ir para a rua. Então, é nisso que a gente tem que perceber a importância dessas minúcias, né? Com certeza, e você falando nisso, eu lembrei também de uma categoria que é muito desprezada socialmente, assim, não necessariamente desprezada, mas ela é muitas vezes mal vista pelas pessoas, que é, por exemplo, a dos caminhoneiros. Sim. Que caos foi aquele dos caminhoneiros? Meu Deus, eu sei bem, né? Tava com casamento acontecendo no meio de tudo aquilo. E Foi. cadê as coisas pro casamento? Porque não tinha gasolina para o povo vir. Decoração ficou no meio do caminho porque eles estavam fazendo barricadas. Então, assim, são coisas que a gente são profissões e pessoas que estão ali. Ninguém merece ser menosprezado por ter uma profissão ou outra. Sem contar na desigualdade nacional, né? Que a gente vive. Exato. Porque também muitas pessoas, infelizmente, têm algumas profissões que não são valorizadas, não exatamente porque gostem, mas porque foi o que deu, é o que está dando, enfim. Não tiveram a oportunidade que muitos tiveram. Muitos não, né? Alguns tiveram privilegiados. Isso. Então, assim, é completamente inconcebível, incabível a gente julgar essas pessoas, né? Então, é preciso ter muita inteligência emocional para lidar com algumas questões, porque não é fácil. Não é fácil. Por Exato. isso que eu digo que é um processo. Se a gente não entender que é um processo, a gente vai se frustrar, vai se cobrar, vai cair no ciclo, né? Uhum. Eu vou me frustrar, vou me cobrar, e aí, quanto mais eu me frustro, mais eu me cobro, menos inteligência. Menos inteligência, mais frustração, e assim vai. Então, é Isso. muita calma nessa hora. Então, essa ideia da frustração, né, que veio até aí da pergunta, ela casa direitinho com a nossa próxima pergunta. A gente já está chegando no finzinho, né, da nossa live. Mas, partindo aí desse ponto de vista, né, de que a gente tem fraquezas, e que não é motivo sentir vergonha dessas fraquezas, né? Todos nós, todos os nossos pontos fracos fazem parte dessa construção de quem nós somos, né? Então, como é, né? Ou melhor, o que é ser resiliente, né? E aprender a lidar com esses nossos limites, né? De que forma a resiliência nos ajuda a lidar com esses limites? A resiliência, ela é essencial e fundamental. E é um ponto que todo mundo deveria buscar ser cada vez mais, porque, traduzindo em miúdos, a grosso modo, a resiliência é o jogo de cintura. E Sim, aí é um ponto muito bom também da gente avaliar, como eu disse, é sempre importante a gente avaliar culturalmente. E eu acho que o brasileiro tem essa vantagem. Ele dá o seu jeitinho. Então o brasileiro ele é muito resiliente, sofre por muitos motivos, mas ele também é muito resiliente, né? E aí a resiliência ela é entender o que eu posso fazer nesse momento sem a cobrança, né? Porque a cobrança gera exato. sofrimento, tudo aquilo que a gente vinha falando. Então, para ser resiliente, eu tenho que entender até onde eu posso ir. Para entender até onde eu posso ir, eu tenho que entrar em contato comigo mesmo. Por isso, mais uma vez, façam terapia, para vocês entenderem esse processo, né? Tentar.
passar por isso com o menor sofrimento possível ou tentar, se possível, não sofrer num processo terapêutico, prever algumas situações, você ir aprendendo a lidar com isso para evitar um sofrimento, mas a resiliência faz com que a gente se adapte muito às situações, né? Então, ela é fundamental. E assim como as outras habilidades, ela é aprimorada. A gente tem que ir buscando a resiliência, né? Tentando se adaptar melhor à situação, sem buscar. Isso não é uma regra, né? Até porque às vezes é difícil, mas assim, sem buscar a reclamação. Quando eu uso a reclamação como via de escape, o que é que eu ganho? Estou sendo resiliente? Estou sendo inteligente emocionalmente? Está resolvendo meu problema? Então, para e pensa. É uma coisa que eu ensino muito aos meus pacientes, né? A técnica do pare, do sinalzinho vermelho, sabe? Respeita teus limites. E eu digo a eles, o que acontece quando você ultrapassa o sinal vermelho? Alguma coisa ruim, né? Um acidente, você pode atropelar alguém, levar uma multa. Então, a tendência quando a gente não respeita os nossos limites é alguma coisa ruim acontecer. Você vai desenvolver uma ansiedade, você pode ter uma crise, e a bola de neve, como eu falei, vai um ciclo, né? Vai se repetindo. Quanto mais crise eu tenho, mais ansioso eu fico, quanto mais ansioso eu fico, mais eu tenho crise, enfim. E aí é importante a gente respeitar os nossos limites. Então, quando a gente se vê muito atordoado, muito aperreado, muito reclamão, muito negativo, para, stop, luzinha vermelha. Para e pensa. Se a gente não pensar nesse momento, o lado emocional, a inteligência emocional nesse momento não está funcionando, né? Se você está muito desesperado, ela não está funcionando bem. E aí, como é que a gente faz para contrabalancear isso? Qual é o contrário da emoção? Razão, né? Então, para a gente saber lidar melhor com a emoção desequilibrada, para e pensa. O que eu estou fazendo? O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo? Né? Que comportamento eu posso ter para sair um pouquinho mais ileso dessa situação? Então, ó, para, sinal vermelho, eu ensino muito isso a eles. Para e pensa. Se a sua inteligência emocional não está ativa no momento, pisa no freio. Passar do sinal vermelho vai te causar algo ruim. Não faça isso. Respeite os limites. Sinal vermelho. Isso é uma das técnicas que eu uso na terapia com os meus pacientes. Estava pensando aqui, né? Como o professor, ele é um sujeito resiliente por si só, né? Para ser professor, você tem que ser resiliente. Você tem que estar se adaptando a mudanças muito rápidas. E a gente está enfrentando agora uma mudança bem drástica da nossa rotina de sala de aula, que é partir daquele momento presencial com os nossos alunos, com os nossos colegas, da gente que a gente tinha todas as manhãs, fazer uma acolhida ali para os meninos, estar todo mundo perto, almoçar junto. E agora a gente está com esse distanciamento e tendo que usar a tela do computador, do celular, né, para dar assistência aos meninos nas aulas remotas. E isso exige da gente muita mudança. Na verdade, eu tenho percebido que eu estou desenvolvendo habilidades que eu achava que não tinha. Falando, né? Que a gente, que é professor, a gente tem que ser muito resiliente mesmo. A gente tem que estar pronto para modificar-se, para aprender, né, coisas novas. Tem habilidades aqui que a gente está desenvolvendo com essas aulas remotas que eu achava que eu não tinha, que eu não ia conseguir lidar, né? Como está dizendo, fazer uma live assim. Porque às vezes o povo acha, mas ele é muito descontraído, brinca, não sei o que lá, mas eu sou tímido também às vezes, né? E uma coisa que eu tive que aprender a lidar, Malu, e aí parte da inteligência emocional e de tentar se estudar, era justamente o medo de errar diante da câmera, né? Um dos meus medos de fazer uma live, de gravar uma videoaula, era de eu falar alguma coisa errada ou cometer algum desvio e ser julgado por isso, né? E eu tive que aprender a lidar com esse medo, né? Estou tentando aqui, né? Vamos... É aquela coisa, se der, deu, se não der, né? Vai. E aí... Exatamente. Né? Tá com medo, vai com medo mesmo. Exato, né? Eu aprendi muito. Assim, eu acho que isso parte muito da literatura, né? Assim, eu sou muito defensor da literatura por isso.
a gente conversava ontem, né, sobre... Foi ontem, né, a live da Uninasal. A gente conversava ontem... Foi ontem? Foi. Então, a gente É, conversava e eu falava sobre o papel humanizador da foi terça. literatura, né? Foi terça. O papel Tá humanizador dando. da literatura. Tá ouvindo? Tô Vocês ouvindo, estão mas tá ouvindo? dando eco. Na minha voz tá dando eco. Oxi. Não sei por quê, mas tá baixinho o eco, não tá Não, a incomodando sua tá muito, não. normal para mim. Né? Então, esse papel humanizador da literatura, ele faz com que a gente se conheça. A literatura faz com que a gente, né, se avalie enquanto indivíduo, né? O próprio Harry Potter ensinou muito, né? Assim, as inúmeras leituras que a gente tem, que a gente faz ao longo da nossa vida, né? Sabrina, lembrando que foi na terça. Então, eu queria saber assim, como é que os nossos estudantes, já que a gente sabe que a adolescência não é um processo fácil de se encarar, né? Ela já é cheia de mudanças, e aí aparece uma mudança dentro da rotina escolar deles, né? Como é que o estudante ele pode se adequar a essa nova rotina de aulas remotas, né? De maneira a aproveitar melhor o tempo, de maneira a fazer com que o projeto de vida dele continue, né? Engendrando, a engenharia, as engrenagens do projeto de vida dele continuem rodando, né? Aí entra como eu disse, a questão da autorresponsabilidade, né? O aluno tem que ter consciência do que ele quer. E aí, tendo consciência do que ele quer, talvez ele consiga se organizar melhor para isso, né? A aula remota não deixa de ser aula. E aí a gente tem que pegar no pé, porque a gente sabe que se a gente deixar, adolescente fica mais preguiçoso mesmo, e até normal, até uma explicação biológica, realmente. Né? Adolescente sente mais sono, fica, né, com aquela preguicinha habitual deles. E aí é interessante que eles tentem organizar o cronograma, né? Uma rotina, que na verdade a gente não deveria ter perdido essa rotina durante a, nas férias, né? Que estavam de férias. É importante manter exatamente por isso, porque quando a gente precisa voltar, a gente não sente tanta diferença, não sente tanto o impacto da mudança, né? Então, as aulas remotas, mesmo sendo remotas, são aulas, e se a gente não se organizar, é como na presencial. Se a gente não se dedicar, se a gente não se concentrar, se a gente não tiver um tempo dedicado a isso, não funciona. Né? E aí a engrenagem vai rodando realmente. Você tem que ter consciência do seu projeto de vida. E se você não tem consciência do seu projeto de vida, aproveite talvez esse tempinho um pouco mais livre que a gente está tendo para se descobrir. Né? É uma ótima oportunidade de você ter um tempo consigo. Então, é muito interessante assim, essa questão de você estar em casa, mas ao mesmo tempo só, mas não está só. Você tem suas obrigações, você tem os professores que você está em contato. Então, tem muita coisa que pode acontecer mesmo virtualmente. Né? E aí eu tenho que ver, isso para mim é um obstáculo ou real, ou eu estou fazendo dele maior do que ele é. Aí vai da reflexão de cada um. Então, parte muito dessa noção de protagonismo também. Né? Você tem que se colocar enquanto um sujeito protagonista nesse momento. Né? A gente está ali para dar o suporte, mas é o estudante que tem que tomar as rédeas desse processo aí na vida deles e saber como lidar com essa mudança. Né? Mandar um abraço aí para Davi, está nos assistindo lá do Canadá, né? Nosso intercambista do Giramundo. Quem Olha mais? aí, que Nécia. legal. Né? Pessoal, não dá para citar todo mundo, mas quem for aparecendo aqui na tela, a gente tenta, assim, entre uma pergunta e outra. Né? Então, dentro desse processo, né, de mudança, de transição, aí, de lidar com esse novo modelo de aulas, de buscar, né, ali o contato com o professor, quais são os benefícios do desenvolvimento pessoal por meio da inteligência emocional? Eu não te ouvi bem, Edberto. Como foi? Ouviu? Quais são Eu os acho que é mais benefícios? problema aqui, não aí, mas repete, por favor. Tá ouvindo agora? Tô.
Quais são os benefícios do desenvolvimento pessoal por meio da inteligência emocional? Né? Benefício tanto pessoal quanto profissionalizante. Se a gente voltar para aqueles pilares que eu te falei da inteligência emocional de Goleman, né, recapitulando, o autoconhecimento, autorregulação, automotivação, empatia e relacionamento, os três primeiros diz respeito à nossa personalidade, assim, nós conosco, né? Uhum. E as duas últimas, mais voltada para o externo. As três primeiras para o interno e as duas últimas para o externo. Como eu vou lidar com os outros. Então, a inteligência emocional é fundamental para que a gente tenha um bom, um bom resultado, né? Como eu disse, se eu estou bem emocionalmente, eu consigo ter respostas também mais adaptadas, mais adequadas para qualquer situação. Então, o impacto disso é forte, né? Positivo ou negativo se você não souber lidar. E para a gente aprender a lidar, lembrando sempre, reforçando sempre, é um processo. A gente não aprende da noite para o dia, a gente não aprende de uma hora para outra, né? Mas que é possível. Né? Então, inteligência emocional é fundamental da gente ter para a gente saber lidar exatamente com os momentos mais difíceis. Aqueles momentos que a gente não está conseguindo render tão bem, aquele momento mais de frustração, como foi dito. Então, vai balancear aquilo que a gente está sentindo, né? Então, é importante por isso. Não sei se eu consegui responder bem, se ficou alguma dúvida. Se Nada, tem ficado tá alguma coisa, ótimo. a galera bota aí É, nos tá tudo muito comentários. claro. Tem uma pergunta aqui que eu gostei, Dona Deinha. Ela está perguntando. Dizem que se a pessoa se preparar, se arrumar e fazer uma aula virtual na hora habitual da escola, ajuda a manter o processo de aprendizado, é verdade? Se os meninos mantiverem aquela rotina, se eles seguirem o roteiro de estudos que a gente passou para eles, seguindo os horários normais ali da escola, você acha que isso ajuda a manter a concentração nos estudos, mesmo que de maneira virtual? Com certeza. Por isso a importância da rotina, né? A gente tem que buscar manter um padrão de antes, mesmo virtualmente, mas é aconselhável até que eles, por exemplo, coloquem a farda, né? Se preparem para a aula. É aula. Se prepare para o seu momento de estudo. Né? Então, sim, ela auxilia, mesmo virtualmente, auxilia muito essa prática, né, de se preparar para aquilo. É como qualquer outra coisa que você vai fazer. Se você não se prepara, se você vai, né, enfim, à toa, ou se você já vai achando que dá errado, como é que aquilo vai dar certo? Se já Exato. iniciou você pensando que vai dar errado. Então, a preparação é fundamental, faz a gente entrar no clima da situação, né, e pensar e se concentrar naquilo. É como eu estava conversando com eles, né? O pessoal, principalmente do primeiro ano, que são as minhas turmas, né? Dizer para eles assumirem a rotina da escola. Acorda logo cedo, como se você estivesse acordando para ir para a escola. Mantenha aquilo ali. Né? O comentário do professor Jorge Elô, nosso professor de artes, né? Está dizendo aqui, nesse processo de aulas remotas, o aluno também tem que saber que o Brasil é um país muito desigual e que ele mora num canto pequeno, cheio de gente, e que é mais difícil de estudar. A culpa não é dele, né? Com E aí, certeza. Malu? Não. Bem lembrado, Jorge. Fundamental esse comentário. Se você não consegue se concentrar completamente, né, na sua casa, onde você está, tudo bem, é como eu disse. Para que se cobrar tanto? Você está vivendo, aliás, todos nós, né? Estamos vivendo uma situação completamente inusitada, nova. Pelo menos para mim é novo. Nunca passei por uma Pra pandemia. todo Já mundo, né? passaram? Então, É. né? Então, a gente não precisa cobrar resultados de situações como se a gente tivesse numa situação normal. A gente tem que compreender, certo? É como eu disse, a gente não deve ficar
na escora da desculpa de que é difícil, mas a gente também tem que entender os limites, né? Se você Isso. está num ambiente pequeno, com muita gente, às vezes tem um irmão, enfim, fica chamando, você não tem um quarto só para si. É claro que é difícil se concentrar, então não se culpe, né? A mochilinha da culpa a gente tem que deixar às vezes de lado, porque principalmente em situações nas quais eu não posso lidar. Assim, não é que eu não posso lidar, mas que não é ocasionado por mim. Um adolescente, um estudante, tem culpa disso? Jamais, né? Do ambiente em que ele vive. Claro que não. É claro que se ele tiver, por exemplo, não agora, porque agora não dá nem para sair de casa, né? Mas É. se ele tiver um ambiente, ou uma casa de algum parente, ou em dias normais, porque isso também acontece em dias normais, né? Fora de pandemia. Às vezes a casa é muito cheia, o aluno quer estudar e não consegue. Vai na biblioteca, ainda existe. Biblioteca, minha gente. Né? Vai na biblioteca, estuda, que ali é um lugar mais calmo, mais tranquilo. Mas agora, né, como a gente não está podendo sair muito, é não se cobrar. E com certeza, aluno, se você está preocupado com isso, saiba que seu professor lhe entende. E se esse professor não lhe entender, fale com a coordenação, fale com a direção, que ele está sendo desumano. Porque o professor está vivendo a mesma coisa, está todo mundo na Exato. mesma situação, né? Então não tem como, aí é uma adaptação dos professores também, de entender a realidade de cada aluno, né? Eu não Exatamente. tenho como cobrar de alguém se ele não está no mesmo ambiente, se ele não está na mesma situação ideal de antes. Ideal, entre aspas, né? Que muitas vezes nem é tão bom assim. Eu acho que Mas é. a gente pode falar que existe uma diferença entre igualdade e equidade, né? A igualdade de acesso, todo mundo, as atividades estão na plataforma, todo mundo tem acesso àquilo ali, mas será que todo mundo tem computador? Será que todo mundo tem internet? Então, cabe o quê? Cabe à escola também se adaptar, né? A gente está buscando estratégias para que todo mundo tenha esse acesso, né? A gente está buscando, a gente está mapeando quem são os alunos que não têm acesso à internet, que não têm computador em casa, né? Está fazendo todo um estudo socioeconômico desses meninos para saber como a gente vai atender essa parcela que não pode estudar pela internet, né? Hoje mesmo estava passando alguns dados para a Kátia. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que sempre ter em mente que a gente vive em um país multicultural, de inúmeras diferenças sociais, né? Em que a maioria da população não tem acesso, né, aos bens de consumo, né, não tem acesso aos bens culturais, inclusive. Né? Não é todo mundo, por exemplo, que cresceu lendo livros, né? Ou que tem tempo para ouvir música. Né? A gente entende, né, que são situações, são pessoas diferentes, são vidas diferentes. Né? Então, cada um com as suas vivências. Então, terminando assim o nosso papo, Malu, é uma pena, mas eu não vou te alugar mais. Né? A gente também tem que deixar um tempinho para a Malu descansar, para aproveitar de matuta, né, a gatinha aí. Aproveitar o tempinho aí com o Rapaz, eu acho que é Guilherme. melhor ficar por aqui onde eu tô E é, mesmo, né? porque de matuto o negócio é meio É. complicado, Eu sabe? queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo aqui, algo que para a gente poder refletir. Eu acho que está todo mundo tão leve depois desse papo contigo, porque Malu traz uma paz quando está falando, que a pessoa fica divagando no que tu vai falando. Ah, sério? É sério. Que bom, né? O que eu digo é que calma, né? É difícil às vezes ter, né? Não é dizer tenha calma que você vai ter calma, mas é a gente aí entender os nossos limites, né? Entender a situação que a gente está vivendo. Não se culpar por se sentir ansioso, não se culpar por se sentir triste, não se culpar por se sentir desesperado, né? Todas essas emoções que são tidas como ruins, a gente tem que desmistificar isso, né? Que não existe emoção boa e ruim. Toda emoção é emoção e toda emoção ela é válida. Tem os seus momentos de acontecer.
E a gente precisa reconhecer isso, né? Isso é autoconhecimento. Você reconhecer suas emoções e entender e não menosprezar nenhuma. É como as profissões, né? Não devemos menosprezar nenhuma das nossas emoções. Então, não fique chateado por estar triste, né? Não fique chateado por, em algum momento, se sentir para baixo, em algum momento se sentir fracassado porque perdeu alguma coisa, tirou uma nota baixa numa prova. É normal que isso aconteça quando a gente se frustra. Não é bom. Aí é outra coisa. Bom não é. Mas é normal e a gente tem que se compreender. Então, é entender o que é que eu estou vivendo. Por exemplo, se alguém me decepciona, se, enfim, o meu relacionamento está certo, não estou bem, é normal que eu fique com raiva. E tudo bem. Agora, aprenda autoconhecimento, né? É normal que você tenha raiva. Mas aprenda a se autorregular. O que é que você vai fazer com essa raiva? Aí é outra questão, né? Mas então é isso, é para a gente se compreender, se culpar menos, né? Como eu disse, tirar a mochilinha da culpa das costas, porque ela só faz deixar a gente mais pesado. E para a gente ficar mais pesado, a gente não consegue andar, né? Tão facilmente quanto quando a gente está leve. Então, se conhecer, não se culpar e ter paciência, né? É uma adaptação, mais voltada para esse momento que a gente está vivendo, é uma adaptação para todo mundo. E a gente tem que ter a esperança de que vai passar, porque vai passar, aos trancos e barrancos, com algumas consequências, sim. A gente tem que estar consciente disso, tem que estar preparado para isso. Mas desde que a gente sobreviva, desde que a gente saia disso, né? Com saúde, bem, os nossos parentes também, nossos amigos também, acho que é o que mais importa. Também para fechar, né, eu quero logicamente agradecer o convite. Também, como tu disse, tá tendo que se adaptar a essas realidades a essa realidade virtual, de live, eu também, né? É. Não tem como não ficar nervoso quando você recebe um convite assim, você fica meio receoso. Mas foi muito bom, né? A gente se empolgou aqui. Olha, que eu tinha dito, né, que estava cansada, mas é assim mesmo. Quando a gente gosta e quando tem alguém também intermediando, como você, que casa muito bem as ideias e o pessoal comentando, foi muito bom. Uma iniciativa excelente, né, da ECIT. Eu não sei se foi sua a ideia de fazer as lives, mas tem sido bastante Nossa, né? interessante Do conjunto. do grupo, né? Então, tem sido muito interessante. Eu espero que o pessoal, os alunos, estejam aproveitando. Então, agradeço demais. Sempre que precisar também, estou aí, você sabe que pode contar comigo. E dizer que eu Sim. admiro muito a ECIT, né? O que se tornou o estadual em Esperança. Porque como era mal visto, né? Era mal visto. Antigamente você falava, estuda no estadual, o povo sentia medo. Não é? Tô mentindo? Não, tô aqui para ser sincera, né? Isso era uma visão que as pessoas tinham, né? E que está sendo transformado por esse projeto excelente que vocês estão fazendo. Não quer dizer que realmente, antigamente, né, as pessoas eram mais, claro que não, do estadual, mas que a visão do estadual mudou muito dentro de Esperança e que, com certeza, os alunos, vocês alunos que fazem parte aí dessa escola, não se sintam atrás de nenhuma outra instituição de ensino. Aproveitem o que vocês têm de melhor, que é esse programa, que pode ampliar muito a mente de vocês. Vocês têm excelentes professores com excelentes projetos. Aproveitando que o Jorge estava aí, eu não sei se ele está ainda, mas o Sapiência, né, que eu pouco conheço, mas pelo que eu vejo, já dei uma olhada no Instagram, acho excelente, que iniciativa massa, e não é toda escola particular que tem isso, né? Então, realmente, vocês, a equipe toda, tá de parabéns por se esforçar em querer ofertar o melhor para os seus alunos, em querer mostrar algo diferente para eles e todo esse lado humanizado também, né? Que tem com os tutores, o projeto de vida. Eu sei que vocês têm muito cuidado com relação a isso. Kátia também, eu imagino que pelo cargo dela, ela tenha que ser dura em alguns momentos com os alunos, com os professores,
eu imagino, porque toda direção é difícil, todo cargo de liderança é difícil, mas eu sei também que Cátia é uma pessoa muito humanizada e que, ao meu ver, que ao meu ver de alguém que está de fora, e eu espero que seja também a mesma visão de quem está de dentro, tem realizado um bom trabalho. Então, só aplausos para essa equipe aí. Ai, eu fiquei envergonhado, eu acho que por todo mundo da escola. É um prazer muito grande assim, a gente estar participando desse processo de mudança na educação. Eu acho que a iniciativa do governo do Estado em trabalhar o projeto da Escola Cidadã é uma visão, ela é uma visão muito bem estruturada, que pensa o futuro, é algo. Eu estou perdendo até as palavras depois do que tu disse, né? Mas é um projeto que realmente pensa o futuro, né, da educação na Paraíba, que tem tudo para ser transformador e está sendo transformador, com certeza, na vida de muita gente. Né? A gente tem visto aí estudantes que eram extremamente introvertidos, mas que agora conseguem se expressar por meio de animações, de desenhos, de um vídeo que posta na internet falando sobre igualdade, né, igualdade étnica, ou falando sobre seus direitos, né, como os professores Elisvan e Jorge pediram para fazer no Instagram. Né? Então, a gente está vendo uma mudança, Tenho há uma visto e estou mudança muito achando grande de conduta e de pensar o que é educação. Né? Eu acho que é uma ideia muito vanguardista mesmo, e que tem tudo para dar certo, e assim, é um grande prazer a gente fazer parte desse processo. Né? Assim, eu completei 10 anos de sala de aula, né? Parece que foi ontem, e eu acho que esse é o momento em que eu estou enfrentando os maiores desafios e estou aprendendo, de fato, o que é ser professor, porque é necessário uma entrega, é necessária uma entrega muito grande e a ruptura de muitas certezas que a gente tinha sobre o que é educar, sobre o que é ser professor, sobre o que é lidar com a sua disciplina. Né? É você se abrir para a necessidade da sua disciplina dialogar com as outras ciências que estão ali dentro da escola. Né? Então, acho que nunca eu fui tão desafiado como professor como dentro do projeto da Escola Cidadã, e eu adoro ser desafiado dessa maneira, porque eu tenho aprendido muito. Né? Principalmente aprendido com os meus alunos e minhas alunas. crescem os alunos, crescem vocês, né? É importante a Isso, gente pensar fora da caixinha, né? É isso que a sociedade precisa, né? exato. Para a gente ficar cada um no seu quadrado, nem sempre isso é bom. Há os limites, às vezes isso é bom. Uhum, Mas, como a gente iniciou essa conversa, né? Vivemos em sociedade. exato. Então, já que vivemos em sociedade, vamos pensar em conjunto também. Porque duas cabeças pensam melhor que uma, né? É verdade. E aí eu lembrei também agora de uma frase de Dalai Lama, né, que ele diz que é alguma coisa nesse sentido de que mentes brilhantes também produzem grandes sofrimentos. É preciso educar os corações. Então, valorizem os tutores, valorizem o projeto de vida de vocês, que isso com certeza é o fundamental. Isso é um ponto extremamente importante da inteligência emocional, porque não basta hoje a gente ser bom tecnicamente. Se eu não souber lidar em equipe, se eu não souber lidar com o outro, ou até mesmo na minha família, eu não vou ter tranquilidade, né? Eu não vou ter uma saúde mental boa. Então, essa é a diferença das instituições que valorizam as habilidades socioemocionais, as competências que estão sendo exigidas, porque estão fazendo com que saiam das escolas alunos que tenham aquele conhecimento técnico, né, matemática, física, química, mas não só o técnico humano também, né? O técnico a gente encontra hoje o acesso à informação está menos difícil. Eu não vou dizer que está mais fácil, né? Porque nem para todo mundo está fácil, mas está menos difícil. Na internet a gente encontra muita coisa, né? E aí qual vai ser o diferencial, né? Então, para aquele aluno também que se cobra muito de ser o primeiro da turma, de que
eu tenho que passar, eu tenho que ter nota boa. Calma, cara, isso não é tudo, né? Você tem que ter também a sua inteligência emocional, porque talvez isso faça você se destacar, e não as suas notas. Então, inteligência emocional, eu acho que acima de tudo. Estava pensando aqui, lembrando da Luna, né? A Luna do Harry Potter. Quando a gente Uhum. pensa em protagonismo, como assim, às vezes os protagonistas eles estão ali nos bastidores, né? A Luna ela não é a personagem principal do livro, mas ela protagoniza em diversos momentos, né? E é interessante quando ela vira para Harry e ela fala assim que as coisas que nós perdemos, elas tendem a voltar para nós, só que não da maneira que a gente esperava, né? Às vezes a gente perde uma oportunidade, às vezes a gente não passa no vestibular e acha que nunca vai conseguir. Mas o momento de passar, ele vai vir, aquilo que você desejava vai voltar para você, só que de uma maneira diferente, né? Uhum. É, então eu acho que é mais ou menos isso, é a gente saber lidar com as frustrações, com os ganhos, que é ótimo, né? A gente lidar com vitórias, mas também lidar com as frustrações e tomar isso como um momento de aprendizado, né? É aprender a fazer melhor. O que é isso? É, Avada Kedavra, não. Depende, tem Aqui gente não, aqui. minha filha. Pelo Não, amor de Deus. tem gente no Brasil merecendo até um cruciatus, mas aqui não, É. aqui a gente está falando, né, de educação emocional. Não sei se, Uhum. né? Então, esse processo é de muito aprendizado mesmo, Malu. E assim, a gente agradece, né? Eu queria agradecer em nome de toda a escola a sua presença nesse nosso papo. Davi estava dizendo, eita, a live rendeu muito. Porque quando a gente começa a falar, eu acho que dessas questões, eu acho que todo mundo se identifica. Porque aquilo que a gente tem que ter em mente, todo mundo precisa de um psicólogo, todo mundo precisa de terapia, né? E eu acho que todo mundo tem essas questões internalizadas. Que é isso, Davi? Diga aí se está Harry Potter em uma redação de inteligência emocional. Ah, meu filho, aí você vai bombar, né? Agora, para citar o Harry Potter, você tem que saber se utilizar da citação, viu? Ela não pode aparecer solta lá no texto, não. Ela tem que ser completada aí com a sua argumentação e fazer parte, né, daquilo que você está querendo defender dentro do texto. Mas não é hora da gente trabalhar com produção Um textual, né? professor desse tem como tirar uma redação, uma nota baixa? Tem não. Oxe, mas... Aí, então é isso, a gente agradece muito. Eu queria agradecer em nome de Kátia pelas palavras. Eu acho que você sintetizou bem o trabalho que ela faz na escola. Assim, a gente sabe que é aquela coisa, quem está gerindo, né, por mais que a gente tenha um trio gestor, que a gente tenha uma gestão descentralizada, mas a gente sabe que a pessoa que tem aquela responsabilidade oficial, né, ela absorve muito mais a carga, né, do que quando ela está distribuída para vários, né? E assim, Kátia, ela sabe conduzir muito bem essas questões, né? Assim, e sabe conduzir muito bem a direção da escola, né? E dar suporte ali quando a gente precisa, né? Então, é alguém que a gente respeita muito, que eu tenho muito respeito, muito carinho também dentro da escola. Eu vou mandar um abraço aí para Dário, para Boni, né? Dário Dário chegou no fim? Não, eu acho que ele já estava, é porque vai aparecendo agora. É, Hum, Dário é o professor dos professores, né? A gente aprende muita coisa com ele, porque é o MacGyver da escola. Faz de é tudo. uma... É. Então é isso, Malu. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Assim, o papo foi ótimo. A gente não está querendo nem terminar aqui. Mas a gente tem que encerrar. Né? Então eu agradeço em nome de todos, né? Nossos colegas, nossos alunos, né? Em nome da ECIT Esperança pela participação aqui na live. Foi maravilhoso, né, ouvir o que você tem a dizer para falar sobre a educação emocional. Acho que muita coisa a gente conseguiu absorver e vai refletir um pouquinho, né? E hoje eu não digo só para vocês ficarem em casa, né? Porque esse mantra a gente está repetindo todo dia. Né? O que eu vou dizer é para vocês cuidarem da casa do espírito de vocês, né? A casa da alma, é cuidar do emocional de vocês, cuidar de quem vocês são enquanto indivíduos, cuidar
é, aproveita esse momento de estar em casa para aprender a se cuidar, a se amar, né? E a amar quem você é e como você é, com suas qualidades, com seus defeitos, até porque a perfeição, ela não vem com a ausência dos defeitos, né? Eu acho que o perfeito ele só existe quando ele demonstra a capacidade de aprender com os defeitos também, e ele reconhece, né, essas suas fragilidades. Então, o momento é de ficar em casa e de cuidar também de vocês. E que essa seja a pessoa que você mais ama, né? Você. Né? Porque antes de amar outra pessoa, a gente tem que aprender primeiramente a se amar. Né? Então, Malu, muito obrigado, boa noite. Se quiser falar mais Boa alguma noite. coisa, pode ficar à vontade. Aí, se eu for falar, a gente não sai daqui nunca. Ah, é. Mas Né? Então é isso. concordo com tudo que você falou. Realmente, ó, self-care, né? Se cuidem primeiramente de si. E isso não é egoísmo, é diferente. A gente se cuidar, a gente se colocar como prioridade não é egoísmo. Isso para qualquer situação. Até mesmo para a escola, se você está precisando de um tempo para si, dê, não tem problema nenhum. Depois você volta com todo o gás e corre atrás e consegue. Mas o autocuidado é sempre importante. E se a gente tiver outra oportunidade, vamos conversar mais e mais e mais. E se deixar, vamos fazer uma roda de conversa na escola uma manhã inteira. É. Eu Tinha acho vontade que de alguém fazer. tem conta da gente, né? Quando a É, gente começa a conversar, pois é. Mas é isso. Muito boa noite. Boa noite a todo mundo que acompanhou a live. Né? Vocês estão salvando a nossa quarentena, dando esse tempinho aí para conversar, certo? Então, boa noite a todos. Aproveitem, beijo. né, esse restinho aí do dia de hoje para refletirem, para pensarem, para cuidar de vocês mesmos, certo? Até mais. Que Deus e a espiritualidade estejam com todos vocês. Tchau.